O assunto agora é o Coritiba. Coritiba que já está com a cabeça em 2024. O técnico Guto Ferreira será apresentado oficialmente hoje, uma entrevista coletiva que acontece daqui a pouco no Couto Pereira. E aí ele já começa a trabalhar e vai comandar o time nos 2 jogos que ainda restam para o Coritiba no Campeonato Brasileiro da Série A. Justamente para ir podendo fazer uma avaliação do elenco. Não é isso, Nicolas França? Bom dia. Muito bom dia, Osmar Antônio. A partida de domingo contra o Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, vai marcar a reestreia 1 ano depois do técnico Guto Ferreira. Pelo Coritiba, ele que já esteve no Couto Pereira na noite da última quarta-feira no empate por 1-1 com o Botafogo, acompanhando tudo. A equipe foi treinada pelo técnico do Sub-20, o Guilherme Bosley, mas depois, na entrevista coletiva, ele confirmou já a participação do Guto Ferreira nas escolhas realizadas. Diz que o trabalho foi feito a 4 mãos para a partida. E deu para perceber também, ali do campo, o Guto Ferreira muito agitado no camarote da diretoria Coxa Branca, no setor Protorque, gritando bastante, incentivando o time, reclamando com a arbitragem, já um aquecimento, né, para voltar a comandar um time na beira do campo que vai acontecer no domingo, em Bragança Paulista. Nesta temporada, o Guto passou sem muito sucesso por Goiás e por Ceará e agora foi recontratado, segundo as palavras do CEO do Coritiba, Carlos Amodeu, porque tem um ótimo conhecimento em Série B, que será o principal desafio alviverde na temporada. Será um momento para observações também do Guto, né? Segundo o treinador, a diretoria, a ideia é antecipar as coisas pensando no planejamento de 2024. Para isso, ele terá 2 partidas depois do Bragantino, a última rodada contra o Corinthians. E observações já foram feitas na partida contra o Botafogo, a que mais chamou a atenção do jovem goleiro Pedro Morisco, apenas 19 anos de idade, foi o titular na conquista do Campeonato Paranaense Sub-20 pelo Coritiba e durante todo o ano vinha participando de treinos com os profissionais. Os goleiros Gabriel, Luan Poli e Marcão, e algumas vezes ficando no banco de reservas até que ganhou essa oportunidade do Guilherme Bosley, também do preparador de goleiros, o Thiago Mel, e fez uma ótima estreia, demonstrando muita segurança, tranquilidade, né? Apesar de muito jovem e jogar pela primeira vez numa Série A de Campeonato Brasileiro. A tendência é a manutenção do Pedro Morisco sendo mais observado nessas últimas rodadas do Brasileirão. Também, segundo o Guilherme Bosley, passaram por observações os 2 zagueiros que entraram no segundo tempo contra o Botafogo, Maurício Antônio e Reinaldo, que foram contratados no meio dessa temporada, mas até por causa de lesões tiveram poucas oportunidades e são atletas que estão sendo avaliados para saber se continuarão fazendo parte do elenco em 2024. Para esse jogo contra o Bragantino, o time deve ter pelo menos 3 mudanças. São certas, né, as saídas do Jamerson, lateral esquerdo, que voltou a ser titular, também para uma observação. Ele havia perdido a posição para o Vitor Luiz, mas foi expulso contra o Botafogo, vai ter que cumprir a suspensão automática. Com isso, o Vitor deve voltar ao time alviverde. Também vai desfalcar a equipe o Diogo Oliveira, que teve uma torção séria de tornozelo, ainda vai passar por exames para saber a gravidade maior dessa lesão. Ele vinha atuando no lugar do Islam Slimani, que se machucou jogando pela seleção argelina nas eliminatórias da Copa do Mundo lá na África. Com isso, o Edu, que entrou no segundo tempo, inclusive marcou o gol de empate do Coritiba contra o Botafogo, deve ser mantido na equipe. Além disso, tem a volta do Sebastián Gomes, o volante colombiano que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo, foi substituído pelo Matheus Bianchi, que fez um bom jogo, especialmente na marcação, mas o Sebastián Gomes é considerado o titular ali da posição. Provável formação do Coritiba para jogar lá em Bragança Paulista, tem o goleiro Pedro Morisco, a linha defensiva com Natanael, Thalisson, Kusevich e o Vitor Luiz, meio de campo com Andrei, Sebastián Gomes e Bruno Gomes, mais à frente Marcelino Moreno, Robson e provavelmente o Edu. E seria a primeira vez do Edu como titular da equipe Coxa Branca, ele que foi contratado fora de forma, né? Se queimou um pouco, não vinha atuando, mas teve participação decisiva ao empatar o jogo contra o Botafogo. Se essa última partida diante do Alvinegro Carioca chamava a atenção na briga ainda pelo título brasileiro que o Botafogo estava envolvido, desta vez diante do Bragantino é a briga pelo G4 que está em andamento e o Coritiba pode atrapalhar, né? Mais um adversário, assim como fez com o Botafogo na disputa pelo título. Agora o Bragantino lutando ali por vaga direta
na Libertadores. Então, os adversários diretos do time de Bragança Paulista, todos torcendo para o Coritiba, que, mais uma vez, entra em campo sem maiores ambições na tabela, já que foi rebaixado com 3 rodadas de antecedência, né, para o final do campeonato. Para o Coxa, é interessante apenas pontuar para não igualar a pior campanha de sua história nos pontos corridos, né? Aconteceu em 2020 e foram 31 pontos conquistados. Atualmente tem 30, precisa de pelo menos 1 nas últimas rodadas para igualar, ou 2 para não ficar com essa marca negativa, que seria mais uma dessa péssima temporada de 2023. Osmar. Tá certo, muito obrigado com as informações do Coritiba, Nicolas França.